coisa. Amém, irmãos? Então, olha só, Salmo número 8, vamos dar uma lida para que a gente abra esse culto em louvor ao nosso Deus. O Salmo, ele é uma expressão de admiração diante da glória, da majestade do Senhor. Então vamos ver o que o salmista ele expõe, né? O salmista ele era bastante inspirado e ele atribuía toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua contemplação do universo, atribuía ao amor, à majestade de Deus. E por isso que Salmos é um livro tão maravilhoso, e a maioria dos salmos foram descritos pelo rei Davi. E ele vai dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Aí que chega o Joãozinho: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visite. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, esse salmo, de uma certa forma, ele exalta a figura do homem. Nós fomos criados por Deus com um propósito glorioso, né? E esse propósito nosso está descrito no final, quando ele fecha o salmo, né? De termos a razão, de termos a capacidade de entendimento em contemplar tudo e atribuir essa criação a Deus. Isso foi o que Deus nos deu, para que nós pudéssemos adorar o teu nome. E em seguida, após a queda do homem, né, nós somos tão valiosos para o Senhor, somos assim objeto tão preciosos, frutos do seu amor, que quando o homem cai, ele é beneficiado pelo amor e pela graça de Deus. Então, nós temos duas razões para louvar a Deus. Uma, pela nossa capacidade de contemplar tudo e ver que Deus nos formou a sua imagem e semelhança, dando-nos condições de gerenciar toda a sua criação. Não somos animais simplesmente, somos agentes de Deus para glorificar o seu nome. E a segunda, que Deus, na queda, na nossa displicência, por termos traído esse pacto de amor, Deus revela a sua graça em seu Filho. Tudo isso, irmãos, temos que somar e glorificar o Senhor essa noite. O salmista atribui a Deus as obras dos céus, as obras da terra, atribui a Deus tudo. Então vamos glorificar a Deus essa noite pela grande obra e principalmente a obra de salvação em nossas vidas. Vamos ficar de pé, faça uma oração a Deus, arrume a sua roupa espiritual, acerte a gravata, estique a camisa, se apresente diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Se alguma coisa entristece o seu coração, que Deus possa cobrir a tua vida de graça essa noite. E você tenha liberdade em seu coração de louvá-lo, de glorificá-lo. Pai de amor, Deus querido, obrigado, Senhor, porque todas as coisas que vemos, ouvimos, que contemplamos, manifesta a beleza do teu poder. É tudo fantástico, Senhor. O Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Obrigado por ter, Deus, nos dado esse propósito, delegado aos homens, Senhor,
estarem, Pai, cuidando de toda a sua criação, de toda a sua obra. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez e louvar pelas obras perfeitas das suas mãos. Contempla nosso coração, aceita o nosso louvor, porque o Senhor é o único digno de recebê-lo. Fica conosco nos momentos de louvores, na pregação, nas orações, na comunhão. Nós precisamos da tua unção, que o teu Espírito Santo venha, Deus, e traga unidade em adoração a ti. Em nome de Jesus te bendizemos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Seja onde for, a tua mão me guia. Seja onde for, a tua mão me guia. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Vamos cantar, amém? Debaixo de tuas asas sinto proteção. Meus pensamentos conheces de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo o motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, um amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do... Se eu subir ao céu, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza, fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, com amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Ele não desiste de nós, não desiste de mim. Comigo vai até o fim. Se eu subir ao céu, Deus ali
Se eu subir ao céu, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Aleluia, Senhor. Te louvamos nessa noite, Pai. Nos reunimos aqui em mais um culto, em mais uma noite, para celebrar o Teu nome, Pai, para engrandecer a Ti, para agradecer, Pai, porque se subirmos aos céus, o Senhor está ali. Senhor, se fizermos a nossa cama no mais profundo das profundezas, Pai, o Senhor ali estará também, Pai. A Tua palavra nos garante isso, e esse é motivo de cantarmos ao Senhor, Pai, porque a Ti pertencem a glória, o poder e todas as coisas, Senhor, e nós Te louvamos nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tá saindo agora, meu nome? Foi? Tá. Diga isso aqui. Eis-me aqui, prostrado outra vez, tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Aleluia, enche-me, Senhor. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, pra conhecer-Te
de poder, vento de poder, sopra o meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Diga para conhecer mais ao Senhor, para conhecer-te mais. Mais uma vez eu me rendo. Se renda a Ele nessa noite. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia, Senhor. Nos rendemos nessa noite, Pai, para conhecer mais do Senhor, mais da Tua presença, Pai. Nós oramos a Ti, Espírito Santo, para que possa levar os nossos corações e nossas mentes cativas ao Senhor nessa noite, Pai. Estamos aqui para engrandecer e exaltar o Teu santo e poderoso nome, Pai. E nós queremos nos render em Tua presença, Pai. Nós queremos lembrar do Teu sacrifício na cruz, olhar para a cruz e lembrar de todos os feitos que o Senhor conquistou no Calvário, Senhor, por nós. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou. Hoje temos vida graças ao Teu sacrifício na cruz, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no Teu sofrer participar, na Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Teu amor. Diga merecida vida. Merecida. De graça eu recebi por Sua cruz. Na morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Teu amor.
próxima canção, você que separou o seu dízimo e as suas ofertas, pode trazer aqui ao gasofilácio. E acima do gasofilácio a gente tem um baúzinho de madeira onde a gente arrecada ofertas para missões. Tá? Então, o investimento que a igreja faz em missões, boa parte desse valor, desse orçamento, ele vem dessas ofertas voluntárias dos irmãos. No caso, você sinta no coração de trazer essa oferta, especialmente também para missões, você pode colocar aqui na caixinha de madeira. Vamos engrandecer a Ele. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Nessa noite, os louvores da tua igreja e as ofertas, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, que ela esteja repousada sobre as nossas vidas. Amém? Antes que nós falarmos com a exposição da palavra, eu queria convidar as crianças aqui à frente para que a gente possa orar. Vem aqui à frente para a gente orar. Vem, Antônio, andando, vem andando. Vem, João Marcos, Ana Lu, Antônio, Alice. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te bendizemos, Senhor, e mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de termos as nossas crianças na tua casa, Senhor. Obrigado. Obrigado porque sabemos o quão importante é, desde a tenra idade, Senhor,
mostrares o caminho da cruz. É isso que nós queremos enquanto igreja, comunidade, enquanto teu corpo estabelecido neste lugar, Senhor. Nós continuemos, Senhor, no firme propósito de indicar o caminho da cruz para essas crianças e elas possam segui-los por toda uma eternidade. Não porque elas merecem, Senhor, nem que assim como nós, mas pela tua graça e misericórdia. Senhor, ilumine as professoras, que ali elas sejam tocadas e iluminadas pelo teu Santo Espírito, e que tudo que seja dito, falado, organizado, Senhor, pregada a tua palavra naquele lugar, ela possa ser como uma semente fértil, Senhor, no coração dos pequeninos, e que a seu tempo dê frutos para a glória do teu nome. Nós choramos e bendizemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Podem subir. Podem ir para a salinha. Hoje tem aula de aramaico, né? Um pouquinho tem o hebraico bíblico. Priscila vai falar sobre hebraico bíblico. Quem quiser lá participar, ela sabe bem sobre essas coisas. Amém. Alguém aniversariou de segunda para cá? Temos alguns, né? Vamos orar para os nossos irmãos. Deixa eu só abrir aqui, pegar minha colinha aqui. Nós temos no dia 11 a Dona Helena e a Thaís. A Dona Helena dia 11, a Thaís dia 14 e a Thalita que fez dia 15 também. Esses são os meus, tem mais alguém? 16 de Israel. E 16 de Israel. Mas Israel não precisa orar para ele. O Sâmia também. O Sâmia não, o Sâmia faz depois. E Israel. Nenhum deles estão aqui conosco, mas mesmo assim nós vamos orar para os nossos irmãos. Então a Dona Helena, que fez aniversário dia 11. A Dona Helena fez 93 anos. Que bênção. Olha, que o Senhor a conserve saúde. Hoje a gente estava conversando com o Carlos e com a Ivonete, Carlos é o filho dela, e ela está ali, lúcida para a glória de Deus, consciente da sua condição de filha, de serva. Isso para a gente é motivo de muita alegria, né? Então, a Thaís dia 14, a Thalita 15 e Israel fez 16. Vamos orar para os nossos irmãos? Amém? Pai, obrigado, Senhor, por ver a tua graça na vida desses nossos amados irmãos. Mais um ano de vida e, sobretudo, na tua presença. Presença que tem sido testificada na vida de cada um desses amados irmãos, Senhor, através do seu testemunho, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor continue derramando a sua graça, misericórdia, todos os dias, não somente dos nossos irmãos e irmãs, mas também, Senhor, em toda a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Que a tua luz, através da vida deles, Senhor, brilhe para a tua glória. Que outros, os de fora, como temos conversado, possam encontrar a Ti através da vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Senhor, dá-nos muitos anos de vida na Tua presença e sempre conosco, caminhando juntos, Senhor, como comunidade, amigos e irmãos em Cristo que somos. Nós choramos e bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais algum recado, alguma coisa? Não, né? Terça-feira, para lembrar, nós voltamos com a nossa reunião de oração. Então, nessa terça-feira, 19h30, você que tem disponibilidade, venha para a igreja. Nós vamos estar aqui orando. A gente reiniciou o estudo de oração, fazendo um estudo da oração do Pai Nosso. Nós estamos olhando aí versículo a versículo. Não deixe de participar, se você tem disponibilidade, venha. E a disponibilidade, nós vamos estar ligados enquanto é prioritário para a gente, né, irmãos? Então, se você tem o seu trabalho, sai do trabalho, vem aqui, passe, vem orar com seus irmãos, vem aqui se colocar diante de Deus, vem interceder pelos seus irmãos e também deixar que os seus irmãos conheçam as suas petições, como a gente falou, e também possam orar pela sua vida. Então, não deixe de participar da vida comunitária. E a terça-feira, ela foi reservada para nós, para isso. Bom, vamos lá? Efésios capítulo 4. Vamos continuar falando sobre igreja. E hoje, na série de pregações
que a gente tem falado sobre a essencialidade da igreja essencial, uma redescoberta da importância do corpo de Cristo. Hoje é o último ponto, na semana que vem a gente vai fazer a conclusão de tudo aquilo que a gente já tem conversado, né? E hoje, como a gente tem falado, sempre uma pergunta norteia e de alguma maneira nos leva à reflexão. E a pergunta de hoje é quem lidera. Então a gente já falou de várias coisas, né? Quem são os membros, de dentro, de fora, quem faz, deixa de fazer, mas é quem lidera? Quem tem que liderar? Nós, de alguma maneira, e eu prometo que eu vou ler a Bíblia daqui a pouco, sabemos o que é um pastor, ou minimamente tem uma ideia do que possa ser um pastor, certo? Isso é fato, dentro da igreja ou até fora dela também. Se você perguntar para alguém assim, o que é um pastor? A pessoa vai te ter uma perspectiva. A maioria dessas concepções, por exemplo, e elas são várias, estão com base nas nossas experiências pastorais, nessa relação que a gente tem com o pastor, independente se somos ou não cristãos, que isso fique bem claro. E se a gente comparar as nossas impressões, a gente chega à conclusão prévia, obviamente, que elas podem, certamente, vão ser minimamente divergentes uma das outras, onde talvez algumas sejam complementares e outras completamente opostas. Por quê? Depende da experiência de cada um. Vai depender disso. Tem pessoas de fora, por exemplo, que você vai falar sobre pastor, ela tem uma concepção completamente avessa, por exemplo, ao pastor. E não só os de fora, os de dentro também. Por quê? Com base na sua experiência. Algumas, por exemplo, podem achar que ser pastor está intimamente relacionado ao carisma e à liderança que é exercida por aquela pessoa na comunidade. O pastor é o líder. O pastor é a pessoa carismática, por exemplo, né? Outros podem pensar que o pastor é aquele que possui maior habilidade de se pronunciar em público de forma cativante, por exemplo. Imagina que alguém fique falando aqui e essa pessoa não te cativa, é um saco ouvir. Imagina uma hora a pessoa falando, você, cara, que pessoa chata. Então, às vezes, ele está relacionado ao que as pessoas acham que o pastor deve ser uma pessoa que, falando em público, seja minimamente cativante dela, né, de seu público, por exemplo. Outros podem pensar que ser pastor está relacionado com a idade avançada, por exemplo, com os cabelos brancos, né? Uma fala mansa, suave, conselhos quase que filosóficos, por exemplo, e uma amabilidade constante. Um pastor, por exemplo, idoso. Se você tem um pastor idoso com quem você relacionou, por exemplo, essas características ficam evidentes, muito por conta já da sua idade, por conta de sua maturidade, por sua caminhada cristã. Ou pode ter a figura do pastor, aquele que é líder que de maneira contundente, por exemplo, austero, o cara que é sisudo, fala, grita, aguerrido, um maluco que às vezes dá um tapa no púlpito, né? Amém. Meus irmãos, perdoem. E aí faz frase de efeito, por exemplo, de alguma maneira comunica um evangelho. O mesmo que para muitos, pastores são pessoas que abusaram de suas posições e magoaram, por exemplo. Às vezes é com base nisso que você tem a experiência e vai lá e de alguma maneira referencia o pastor. Isso pode acontecer, e se a gente conversar aqui, cada um vai ter sua concepção, vai falar sobre horas, sobre isso, a gente vai ficar divagando aqui muito sobre essas coisas. Tudo isso está com base nas nossas experiências. As referências de fato são as mais variadas possíveis. Nesse sentido, a gente precisa buscar entender quem pode liderar então dentro da igreja. Com isso, queria ler Efésios capítulo 4, dos versos de 11 a 16, onde o apóstolo Paulo, em sua carta a essa igreja, a igreja de Éfeso, diz um pouco para a gente, norteia um pouco essa nossa concepção pastoral, como a Bíblia vai chamar também o presbítero, do ponto de vista bíblico e daquilo que deve nortear a nossa concepção. Então vamos ler lá, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. E Ele mesmo, nesse caso Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra bendita, palavra que nos transforma, palavra que nos edifica, palavra que nos vivifica, palavra que se revelou a nós de maneira graciosa na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra pela qual tudo foi feito, por Ele, para Ele, todas as coisas ocorreram e aconteceram. E é ao Teu Filho amado Jesus Cristo, no Teu nome que temos nos reunido, e rogamos a Ti, no nome dEle, para que essa palavra entre nos nossos corações nessa noite, encontre morada e frutifique para a glória do Teu Santo nome. No nome de Jesus, te oramos. Amém. Com base nisso, principalmente naquilo que a gente acabou de ler, existe uma pergunta paralela no ar. Quem lidera é a pergunta principal, e a gente viu que, com aquilo que o apóstolo Paulo diz, parece que há um trabalho na igreja. Então, para falar dos pastores, a gente precisa entender, segundo as Sagradas Escrituras, qual é o trabalho dos pastores. Porém, antes de falar do trabalho dos pastores, precisamos relembrar qual é o trabalho dos membros, que a gente já falou, inclusive, há 4 pregações anteriores, se não me engano, foi o João Ricardo que falou. Então, qual é o trabalho dos membros? A resposta, a gente já teve há algum tempo quando a gente conversou sobre isso, e concluímos que o trabalho do membro é ser um rei sacerdote, a semelhança de Adão. Porém, não mais sob a aliança da lei, mas sob a nova aliança em Jesus Cristo. Então, temos uma dupla função como membro de todo o corpo de Cristo, como todo e qualquer membro do corpo de Cristo. Agir como rei sacerdote. Ser rei significa, por exemplo, que devemos nos esforçar para fazer discípulos para o reino. E agir como embaixadores da reconciliação. Assim, teremos mais corações sujeitos a Deus, consequentemente, um maior domínio da terra. Por isso que um rei existe. Por isso que a função do membro tem essa conotação de ser um rei. E também um sacerdote. Significa que o nosso trabalho, então, é preservar o local da habitação do Deus, do Senhor da igreja. E para que essa preservação desse local ela seja plena, a santidade dos membros é uma das principais garantias de que essa igreja está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Então vejam, isso a gente já falou lá atrás, estou só relembrando, tá? Então, como rei, somos embaixadores da reconciliação para que, através da nossa atuação como membros do corpo de Cristo, outros corações possam se sujeitar a Deus, logo, mais ganho territorial nós teríamos. Como sacerdote, precisamos preservar o local, o corpo de Cristo, de maneira tal que a santidade de cada membro possa, então, evidenciar essa função sacerdotal como sendo, obviamente, uma garantia de que essa igreja possui membros reis sacerdotes que, de fato, está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa santidade, ela não tem como ser vivida de forma individual. Ela só traz sentido a santidade como membro do corpo rei sacerdote se ela for vivida de maneira comunitária. Foi isso que nós chegamos à conclusão.
porque não há santidade individual sem que redunde uma santidade comunitária. Então, uma igreja, ela só pode ser reconhecida de forma que o evangelho de Jesus Cristo pregado nela é genuíno, se os membros são reis sacerdotes. Reconciliadores, embaixadores da reconciliação e santos ao ponto de viverem a santidade não de maneira individual, mas coletiva, comunitária. Isso é agradável aos de fora. E a gente, 2 pregações depois que falamos disso, a gente falou dos de fora. E é exatamente essa ação. Lembram de Atos, no capítulo 2, que esse tipo de modelo, esse comportamento da igreja de Atos, foi agradável aos demais, porque era tudo em comum. Então, eles se resguardavam de forma comunitária para que os outros pudessem ir ali. Quando os outros chegavam, falavam assim, que coisa estranha esse tipo de vida. O nome disso é santidade também. E ali eles viveram de uma maneira plena o Evangelho de Jesus. Sendo membro rei sacerdote, então, fica claro e evidente que ser membro de uma igreja não é algo passivo, e sim ativo. Porque um rei que fica sentado no seu trono e não dar ordens, e não age para que aquilo que ele foi designado como rei aconteça, não faz sentido. Não há o porquê dele existir. E um sacerdote pelo qual não exerce a função sacerdotal, ele não faz sentido ser sacerdote, está na posição. Então, não há uma passividade de um membro. Membro, não, eu lembro de Wallace que ele falava bastante, né? O menor cargo na igreja é um membro. Por quê? Qual é a impressão que a gente tem do membro? É o cara que chega, entra, senta e levanta e sai. Não. Isso não é ser membro de uma igreja. O membro de uma igreja, ele é ativo. Porque o corpo é vivo. Então, se o corpo é vivo, não tem como a gente simplesmente falar assim, eu sou um membro do corpo, aí eu sou o dedão do pé. Eu gosto do dedão do pé, porque ele me incomoda todos os dias. Então, eu lembro dele todo dia. Então, eu sou o dedão do pé. Então, se eu não estou ativo enquanto dedão de pé, o corpo vai sentir. Amém? Nem que seja para doer. Mas ele precisa estar ativo. Porque se ele não estiver ativo, o corpo sente da mesma forma. Tem uma frase no trabalho que às vezes a gente usa e traz um pouquinho desse conceito quando Paulo vai falar das juntas, né, da perfeição por conta das juntas que estão ali agindo de maneira perfeita, como é a analogia do corpo, que vai dizer que onde há organização, aparentemente não há trabalho. Não pense que o corpo, o fato dele não sentir dor, ele não está trabalhando. Muito pelo contrário, há um trabalho intenso. O coração não para. Ele não fala assim, vou dar uma descansada. Não tem como. Então não tem uma atitude de nenhum membro do corpo passiva. Ela sempre precisa ser ativa. E isso é o que caracteriza o corpo de Cristo. Como todo trabalho, e é o trabalho do membro, você precisa ser orientado para melhor desempenhar suas atividades. E na igreja não é diferente. É aí, então, que os líderes, quem lidera, os pastores e presbíteros, entram em cena, nessa organização do corpo. De forma objetiva direta, então, o trabalho dos líderes é prover os meios e recursos necessários para que o membro faça o seu trabalho. Vou repetir. Qual é o trabalho, então, dos pastores, dos líderes, dos presbíteros? É prover os meios e recursos necessários para que o membro faça o seu trabalho. Cada parte do corpo, e aí membros e líderes, possuem trabalho a fazer, e todos devem estar comprometidos no projeto de edificação do corpo em amor, como acabamos de ler no verso 16, para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o objetivo. Então, qualquer objetivo distinto da edificação do corpo, seja por parte dos membros no seu trabalho, seja por parte dos líderes do seu trabalho, se não redundar na edificação e crescimento do corpo em amor, tem algo errado. Normalmente,
isso está ligado a visões particulares. Seja do membro em se relacionar e tirar proveito dessa relação comunitária, seja do líder em comandar uma comunidade. Isso vai ficar claro um pouco mais para frente. E nesse propósito, os líderes possuem papel fundamental, pois serão eles quem irão redirecionar ou orientar o povo a exercer esse trabalho. Quem vai treinar o povo, quem vai orientar o povo nesse trabalho. Esse é o objetivo, por exemplo, de Jesus ao prover esses dons. Aquilo que a gente leu no verso 11 não é função, é dom, é diferente. Vamos ler de novo? Verso 11. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso foram os dons dados por Cristo para a igreja, com o objetivo de edificação do corpo e crescimento de si mesmo. Não de alguém específico ou de algo, de forma nenhuma, mas apenas para a igreja. Por isso que ele repete, por isso que ele dá continuidade no verso 12 e vai dizer, para que esses dons foram dados à igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de quê? De seu cargo. Amém? Não, de seu serviço. Essa é a chave de uma comunidade que precisa de uma liderança. Há um serviço a ser feito em prol do reino. E isso precisa ser organizado. E esse serviço é para quê? Para crescimento do bolso, do dinheiro do pastor. Amém? Não! Para que a igreja tenha milhares de pessoas. Não! Para que a gente compre tudo que a gente quer comprar. Não! Para a edificação do corpo de Cristo. Isso precisa ser uma verdade contundente nas nossas vidas, todos os dias. Porque se a gente não trabalhar de forma conjunta, pastores e membros, membros e pastores, para edificar o corpo, a gente precisa procurar outra coisa para fazer na vida. Nós vamos montar um clube. Nós vamos montar o raio que o parta, uma empresa, o diabo que seja. Mas não é a igreja, a gente não pode chamar isso de igreja. Isso tem que fazer diferença na nossa vida cotidiana, comunitária. Precisa trazer isso à realidade. O trabalho pastoral, então, consiste em que cada membro exerça seu ofício de membro com o pleno conhecimento do Evangelho, com a prática do Evangelho e o testemunho desse Evangelho uns com os outros, dentro, com os de dentro, para o alcance dos de fora. Isso é edificação do corpo. Porque vamos lembrar uma coisa? Cristo, quando ele morreu apenas para nós. Amém? Não. Ele morreu em prol de todos. Todos quantos creem. Mas se não há quem pregue, quem crerá? Se não há quem testemunhe, quem crerá? Quem levará as boas novas do Evangelho? Quem falará do amor de Deus? Isso é função do pastor. Não, isso é função do corpo. O membro tem esse propósito, como a gente acabou de ver. E os pastores vão, então, fazer o seu trabalho. Porque se nós, pastores, não fizermos bem o nosso trabalho, tampouco os membros também os farão. Então há uma responsabilidade, sim. E ela é mútua. Ainda que recaia um pouco sobre nós, é bem verdade, sobre a liderança, e a gente vai ser cobrado por isso. Como está escrito em Hebreus, nós seremos duramente cobrados de todas as almas, pelas quais Deus nos entregou. Mas também há uma responsabilidade por parte da membresia nesse sentido. Então, sabendo já então qual é o trabalho do pastor, a gente então precisa entender como é que a gente desempenha esse ministério pastoral e como é que essa liderança lidera dentro da igreja.
quando a gente junta o ofício do membro e o ofício do pastor, temos um programa de discipulado completo. E como todo programa de discipulado, existem ações de ambos os lados, do discipulado e do discipulador. Isso é fato. As ações de discipulado basicamente são colocar em prática o que está sendo orientado e confiar no discipulador. Então, os ensinamentos que são dados precisam ser capazes, possíveis de execução. Ele não pode divagar, né? Não pode ser utópico. E precisa ter uma confiança de que aquilo ali é possível, de que aquilo é verdadeiro. Com base no texto, por exemplo, que lemos em Efésios 4 e 11, vemos que o apóstolo Paulo, por exemplo, orienta os pastores que a maneira pela qual a possibilidade de desenvolver o seu ofício. E ele diz lá, no verso 12, a edificar o corpo de Cristo, por exemplo. Verso 13, que esse ofício gere unidade no corpo mediante o quê? A fé. Que nos faça conhecido o Cristo ressurreto, verso 13. E que nos amadureça segundo o próprio Cristo, no próprio verso 13. É através do quê? Da maneira cativante como ele fala. Das frases de efeito. Da quantidade de dinheiro. Não, é da doutrina. Da doutrina bíblica que deve ser exposta. E é só essa doutrina que pode e deve ser compreendida e ensinada para os homens segundo o propósito de Deus, verso 14. Logo, quando a gente olha o verso 14, olha o que ele fala. Para que não mais sejamos como meninos. Então, o trabalho do pastor é tornar meninos e meninas em homens e mulheres segundo o propósito de Deus, maduros na fé. E ele continua, que são agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o quê? Ao erro. Então, todo e qualquer trabalho pastoral que está fora da doutrina bíblica pode induzir homens e mulheres ao erro. Pior, se esses são ainda meninos e meninas na fé. Irmãos, desconstruir é muito mais difícil do que construir. Infinitamente mais. A desconstrução de algo é infinitamente mais difícil. Quer um exemplo? Pense o quanto que você, se principalmente quem se converteu numa idade adulta, relutou em compreender a fé. Pense. E lembre da sua própria história. Olhe para os momentos de dificuldade que você teve na vida e o quanto você relutou em entender a fé. Imagina para quem construiu um arcabouço com outra base, como a gente ouviu de manhã aqui, o Israel bem colocando, fora dessa base, desse fundamento que é o Cristo. E isso só pode ser mediante a doutrina. Não tem como. A gente pode escrever um livro, pode fazer o que quiser, mas se ele não estiver de acordo com a doutrina bíblica, ele pode nos levar a um erro e fazer com que nós continuemos sendo meninos e meninas na fé. E a palavra diz que não é esse o motivo. Para isso, e a gente vê essa diferença, o pastor ele precisa ter uma característica que é singular, que é apto para o ensino. A aptidão para o ensino não significa que o pastor precise ser um acadêmico, por exemplo, ou ser um teólogo de maneira formal. Não é disso que se trata. Isso nem existia na época, inclusive. É claro e óbvio que a formação acadêmica ajuda muito o pastor no seu exercício ministerial. Mas o preparo para o ensino vai além de uma classe de escola bíblica, por exemplo, ou de uma classe de um determinado seminário teológico, ou mesmo de um grupo de estudo, mas em que o seu conhecimento da sã doutrina deve não apenas trazer a consciência e convicção de sua salvação, mas levar outros a essa mesma condição. Nisso consiste a aptidão do ensino do pastor. De que ele tem essa convicção, então há um fundamento sólido, e a partir disso, ele leva a outros a mesma consciência.
sempre através da sã doutrina, nunca pelas suas próprias convicções. E onde é que a gente consegue enxergar isso? Abra, por exemplo, a sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e olha o que Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 4. 1 Timóteo 4, no verso 16. Paulo vai dizer assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, a função do ensino para o pastor é trazer outros à mesma consciência que ele tem, a sua convicção de fé, da sua salvação. O ensino pastoral, então, vai além dessas classes, e até mesmo do púlpito, do aconselhamento, por exemplo, o conhecimento nos aconselhamentos, por exemplo, o conhecimento da doutrina bíblica se materializa, por exemplo, nos conselhos, pois todos devem ter as Sagradas Escrituras como a regra de fé e prática. Portanto, nada do que devemos viver deve estar fora das Sagradas Escrituras. Absolutamente nada. Então, a gente vê o ensino pastoral também nos aconselhamentos, por exemplo, quando um membro se aconselha e ele, ao invés de trazer as suas percepções, busca as respostas da Bíblia. Porque ela é a nossa regra de fé e prática. Porque eu posso pensar muita coisa sobre muitas coisas. Mas eu, como pastor, nós, como pastores, nunca podemos dar as nossas impressões pessoais se elas não estarem, de alguma maneira, concernente com o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, isto é, a doutrina bíblica. Por isso que, às vezes, a gente aqui, inclusive, eu em particular, já orientei os irmãos, caso precisem de um aconselhamento, não busquem fora da igreja, no nome de Jesus. Busque um irmão mais maduro na fé. Busque o pastor da igreja para conversar. Porque, às vezes, pode buscar fora e conselhos daqueles que não são maduros na fé podem nos levar a incorrer em erros. E vamos agir como meninos, sendo levados por vento de doutrina. E a doutrina não precisa ser só bíblica, pode ser uma filosofia de vida fora da igreja, por exemplo, que é uma doutrina também, e te leve a viver daquela forma. E ela é contrária, por exemplo, às Sagradas Escrituras. Isso, então, significa que o membro, ao buscar a ajuda de um pastor, por exemplo, que se dedica a ensinar, quer seja para o entendimento das Sagradas Escrituras, quer seja para uma dificuldade pessoal, ele tem certeza que não ouvirá coisas loucas e impressões pessoais, por exemplo. Mas que obterá uma resposta bíblica para lidar com o seu problema ou dúvida. Essa é uma das funções do ensino, e o pastor tem essa função. Os pastores, por exemplo, provêem um ensino saudável às suas ovelhas com base nas Sagradas Escrituras, tão somente para isso. Como diz, por exemplo, em Tito, no capítulo 2, no verso 1, versos 7b e verso 8, vai dizer assim, ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Depois, Tito 2:7, na parte B, vai dizer assim, no ensino, mostra integridade, reverência. E ele continua no verso 8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Olha a orientação do apóstolo Paulo a Tito. O envergonhado inimigo citado por Paulo a Tito consiste em que todo o ensino dos pastores deve levar cada ouvinte, independente da circunstância, classe, púlpito, aconselhamento, reuniões formais, cafezinho, reunião informal, reunião administrativa, o que quer que seja, ao pleno entendimento, e que, através disso, não seremos mais levados por vento de doutrina. Amém, amados? Aleluia! Porque nisto consiste, então, um ensino pastoral. Portanto, todo pastor, como o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, primeiro, ele vai dizer assim, todo pastor deve instruir de maneira sólida ao que lhe foi ensinado. Segundo Timóteo, no capítulo 1, verso 13, Paulo dá essa orientação para Timóteo. No capítulo 2, no verso 2,
ele vai dizer que todo pastor deve instruir a outros que sejam idôneos e também aptos ao ensino, para construir, assim, um ciclo virtuoso de ensino dentro da igreja. Todo pastor, segundo o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15, vai dizer que deve ser diligente em ensinar. Então, não pode, a partir das suas impressões do texto, ensinar aquilo que acha do texto, mas sim aquilo que o texto diz sobre ele. Não é livre interpretação a teologia reformada. É o livre exame, porque o texto só tem uma interpretação. N aplicações, mas a interpretação ela só tem uma. Então, sejamos diligentes no ensinar. E temos todo cuidado em relação a isso. Porque a palavra nos diz isso. Sejamos diligentes. Todo pastor deve ensinar, evitar discursos vazios que desviam da verdade. Abre aí, Lorena, por favor, 2 Timóteo, no capítulo 2, por exemplo, os versos 16 a 8. Olha o que o apóstolo Paulo, dizendo para o Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, vai dizer. Deixa eu tentar abrir aqui. Abriu? Então deixa eu ler ali. Rapaz, aleluia. Pensei que era um anjo. Bem, vamos lá. 2 Timóteo 2, verso 16, vai dizer assim: evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Vejam a responsabilidade do ensino. A capacidade de perverter a fé de outros. Por quê? Se metem em falatórios inúteis e profanos. Todo pastor deve instruir apenas o que Deus o instruiu, pois assim certamente levará os seus ouvintes ao arrependimento. No mesmo capítulo, na mesma 2 Timóteo, no capítulo 2, os versos 24 a 26, vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha a importância dos pastores no ensino. Esses são os que têm que liderar a igreja. É assim que devemos agir. Outro ponto importante do ministério pastoral, além do ensino, é que todo pastor deve ser o exemplo a ser seguido. E aqui o bicho pega. Pega com força, como dizem, né? Agora é legal. Os pastores não são apenas os que ensinam, mas também são um exemplo de ser seguido na comunidade. Abre aí, Lorena, 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 3. Vai dizer assim, ó. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, ou pastores, que há entre vós, eu, presbítero como eles, Pedro escrevendo aos irmãos, e testemunhas do sofrimento de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de quem? É dele, né? Do pastor. As ovelhas são nossas? Não. É do Senhor. É de Deus. Que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos o quê? Modelo do rebanho. Esse modelo não é nada fácil, não. É difícil. Mas não fui eu quem disse isso. Não é o pastor Ari, pastor João Ricardo, não é o presbitério. Não é ninguém que falou isso. São as Sagradas Escrituras que nos diz isso.
se ela nos diz isso, e a própria palavra diz que ela deve ser seguida, porque nela não há variação. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, e eu estou citando bastante as cartas pastorais, não é à toa, nos versos de 2 a 7, por exemplo, a gente vê essas características dos bispos, dos pastores, né? E podemos notar que em várias delas podemos assegurar ser as mesmas características de todo e qualquer cristão. Vamos ler também lá? 1 Timóteo, no capítulo 3, versos de 2 a 7, vai dizer assim: é necessário, portanto, que o bispo, o pastor, seja o quê? Irrepreensível. Só ele, né? Irmão nenhum precisa ser irrepreensível. Não, todo e qualquer. Esposo de uma só mulher, ou esposa de um só homem. Isso é característica de todo e qualquer cristão. Amém? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Não, pula aqui, né? Até aqui, o verso 6, isso, até aqui, o verso 5. Então, quando a gente olha isso daqui, o que faltou que eu não li? Duas coisas. Qual? Apto para ensinar e que ele não seja neófito, não seja novo convertido. Então, um pastor, para que ele seja exemplo, e de fato isso é necessário, ele precisa ser apto para ensinar, como a gente acabou de falar, e ele não precisa ser um novo convertido. Por quê? Através disso é que então a gente tem a capacidade de fazer com que outros nos sigam. Há uma razão para que isso esteja exposto e revelado para as Sagradas Escrituras a nós, pois como pode um modelo ser seguido se suas qualificações sejam inalcançáveis? Por isso que nós, como pastores, devemos agir como todo e qualquer membro primeiramente, para depois, então, venhamos a ocupar alguma posição. Não pode ser invertido. Ninguém pode chegar sentando na janela, falando um jargão popular. Isso não faz sentido. Seria uma utopia, por exemplo, se tivesse algo extraordinário nessa lista. É utópico. Por quê? Ele seria inalcançável. Como podem, por exemplo, os pastores agirem de forma extraordinária ao ponto de suas ações não poderem ser copiadas, então não teria um modelo. A gente teria um Deus lá, longe, que é como alguns pastores se posicionam, acima do bem e do mal, acima da verdade, além da razão. Isso não faz sentido, segundo as Sagradas Escrituras. Não são ações ou atitudes extraordinárias que farão um pastor ser um exemplo a ser seguido, mas que a sua vida e conduta levem outros a se tornarem cristãos. Isso sim é uma vida exemplar. Isso sim faz sentido. Isso sim é capaz de ser seguido. Ser ou agir de maneira extraordinária não é uma característica dos pastores. Então não há um super-herói aqui em cima. Na liderança não tem um super pastor que faz tudo sozinho, que dá conta de tudo, que resolve tudo, que tem todas as soluções mirabolantes para tudo, que tem solução, que é um oráculo da verdade, que vai resolver todos os problemas. Não! Antes de tudo, aqui há um ser humano, que também é membro do corpo de Cristo, que também sofre as suas aflições, mas precisa ser exemplo, precisa ser apto, é um ensino. Com essa consciência, podemos ler então e compreender as palavras do apóstolo Paulo, quando convoca seus seguidores a imitá-lo. Aí isso faz sentido. Aí isso traz razão às nossas vidas. Da mesma forma com que ele imita o Cristo, como está lá escrito em 1 Coríntios 4, 16 a 17. Logo, é possível imitar ao Cristo. Isso não quer dizer que não vamos mais pecar, mas que nossas ações são capazes de revelar o Cristo aos perdidos. É por isso que os pastores são um modelo.
para que outros possam imitá-lo, para que outros possam, então, conhecer o Cristo que um dia nos converteu o coração e a mente. O objetivo é só esse, para que perdidos sejam alcançados. Não há nada de pessoal, não há nada de particular. Tudo que Deus fez foi para que a comunidade fosse edificada. O corpo fosse edificado em si mesmo em amor, como lemos em Efésios 4:16. Os pastores não são uma classe superior entre os membros de uma igreja. Não tem uma sala VIP para a gente. Não vai ter, amados irmãos, em nome de Jesus, uma casa mais próxima de Jesus em Jerusalém Celestial para os ministros, para os pastores. Não vai ter. Não teremos. Eu, em particular, me contento com a última da rua. Contanto que eu esteja lá, está tranquilo. Não tem problema nenhum. Se eu estiver lá, já me dou por satisfeito. Pode ser a última da rua. Meu nome pode ser o último da lista. Só quero que ele esteja lá. Isso não nos diferencia em absolutamente nada. A gente só possui um papel diferente, um trabalho distinto de todos os membros. Mas todos nós somos membros do corpo de Cristo e cada qual possui um trabalho a fazer no corpo. Os membros como rei sacerdote e nós pastores no ensino, aptos a ensinar e sermos o modelo dos irmãos. A diferença de um pastor dos demais membros da igreja é que ele foi destacado por seu caráter e recebeu o dom de Deus do ensino. E esse ensino, ele só faz sentido se levar pessoas ao arrependimento, ao invés de granjear pessoas para si e seus propósitos particulares. Portanto, o que diferencia os pastores dos demais membros é a sua maturidade espiritual. E isso não nos leva a uma soberba, muito pelo contrário. Isso nos leva a sermos cada vez mais diligentes com as nossas vidas. Porque, irmãos, a gente sabe muito bem disso nessa igreja, a queda de um líder ela é infinitamente mais impactante numa comunidade do que um membro normal. E a gente sabe disso. Isso não quer diferenciar, trazer para nós nenhum tipo de glória, muito pelo contrário. Isso traz um peso. Mas não fomos nós que escolhemos estar aqui. Os pastores, os genuínos, podemos dizer assim, não se autodenominaram pastores, mas foram levantados pelo próprio corpo da igreja. Inclusive quem os consagra. Porque não é um corpo, por exemplo, de amigos, presbíteros, de pastores que consagra uma pessoa, mas é a igreja. É o corpo quem levanta. É a igreja quem vai falar assim, aquele irmão, ele sim tem capacidade de nos pastorear. E assim tem sido ao longo de toda a história. Concluindo, para que haja saúde no meio da igreja, um ingrediente ele é fundamental nessa relação pastor-ovelha: a confiança. Sem isso, essa relação ela não vai existir. Aí sim, a sua percepção de pastor pode ser um animador de auditório, um comediante que conta piada de crente, e aí é legal, a gente ri pra caramba. Pode ser um bom orador, pode ser uma pessoa que seja carismática, mas não vai ser alguém que seja apto a ensinar, não vai ser alguém que se esmera em ser exemplar, não vai ser. Pastores precisam ser confiáveis. E isso requer de nós um esforço, e ele é grande. Mas como confiar se a gente não convive? Como é que a gente vai ter uma relação de confiança se a gente não convive com os nossos pastores? Como vamos ter a confiança em alguém se não o conhecemos? Porque não dá para chegar aqui e falar assim, tudo bom? Muito prazer, meu nome é João Carlos, eu sou pastor dessa igreja e você precisa confiar em mim 100%. Pessoa, mas como é assim? Não, porque a gente precisa, eu confio em você também. Não, isso não tem condições. Isso precisa ser construído de alguma maneira. E é através da convivência. As reuniões que estão na igreja são exatamente para que essa relação de confiança ela seja iniciada. E a partir da recorrência, então, essa relação de confiança ela é estabelecida de maneira sólida. Então, participemos, todos nós, das reuniões e atividades de cada uma das nossas igrejas, com vistas a se relacionar
confiadamente com seus pastores e membros, ao ponto de lhes confiar suas preocupações, dúvidas, medos, chateações, alegrias, vitórias, conquistas e tudo mais. Precisamos compartilhar das nossas vidas uns com os outros, pois fazemos parte do corpo de Cristo. E, irmão, nós vamos morar no céu junto, quer você queira ou não, o Otávio vai estar lá, em nome de Jesus. E eu também, piorou. Eu vou estar lá, pela graça. E eu já falei, eu quero ser o último nome da lista e eu quero ter a última casa da rua. Pô, estou satisfeitão. Estou benzaço. Com tudo isso, irmãos, amados no Senhor, a nossa mensagem pastoral é que deixe-nos ensinar-lhes o caminho da cruz através do ensino e da nossa conduta. Nos dê essa oportunidade como pastores. Observe a forma como nós compartilhamos do Evangelho de Jesus Cristo, seja pelo ensino, seja pelo exemplo. Veja como, por exemplo, nós suportamos um sofrimento, vivenciando conosco os seus e os nossos sofrimentos. Eu posso me autorreferenciar sobre isso, que não tem problema. Não sei se todos aqui sabem, acho que todos aqui sabem, mas alguém aqui já enterrou uma filha? Eu já. Quer conversar sobre isso? A gente pode conversar, não tem problema nenhum. Foi sofrido bastante. E alguns dos irmãos compartilharam desse sofrimento. Isso que foi a diferença para nós. Então não abra mão disso. Hipótese alguma. Hipótese alguma. Veja como nós, por exemplo, pastores, cuidamos das nossas famílias. Conviva conosco. Pode conviver, não tem problema nenhum. Constatem, por exemplo, em nós a generosidade, se existe, e vejam se há justiça em nossa prática em Deus por graça e misericórdia. Será que somos justos como pastores? Permita-nos expor-lhes a verdade com ousadia e firmeza, ainda que isso não lhe seja agradável no primeiro momento, pois em alguns momentos você será exortado por nós. Em alguns momentos Deus pode nos usar, inclusive, para apontar o seu pecado. Isso Deus confiou aos pastores. E isso não é simples e nem é agradável. Mas é a nossa função. E a gente não pode simplesmente dizer, não, Jesus, isso aí não. Nos permita viver as alegrias e tristezas de vossas vidas para que possam constatar que somos empáticos e gentis com os irmãos. Eu sei que é difícil se expor. Eu sei que é difícil, às vezes, abrir o coração. Mas se nós nos chamamos de irmãos uns aos outros, como é que a gente não tem essa relação? Se a gente confia nos pastores, estamos dentro de uma igreja, como é que a gente não tem essa relação com eles? Essa é a nossa mensagem pastoral. De quem deve liderar, de quem lidera, de quem se esmera para ensinar e de quem se esforça ainda mais para ser o exemplo. Mas saibam que a gente só vai conseguir agir dessa forma porque um dia um pastor idôneo, maduro na fé e instrumento nas mãos de Deus para as nossas vidas, de cada um de nós, agiu dessa mesma forma conosco. Lembre do primeiro pastor que você teve, você que já é mais antigo, e lembre como você foi tratado por ele. E sabe por que isso aconteceu? Pura e simplesmente porque ele imitou a Jesus e nós o imitamos também. Vamos orar? Deus, muito obrigado. E, de fato, não existe outra palavra senão uma palavra de gratidão, Senhor. Porque o Senhor colocou alguns homens e mulheres idôneos em nossas vidas para que pudéssemos ter o pleno conhecimento da fé. Para que um dia nós olhássemos para aqueles homens e tivéssemos o desejo de agir como tais. Homens e mulheres preparados por Ti para as nossas vidas. E hoje, Senhor, que nós, por graça e misericórdia, sejamos essas pessoas, aptos ao ensino, a tirar-lhes dúvida,
a elucidar o Evangelho, a clarear a mente, a levá-los ao entendimento e a importância da cruz de Cristo, Senhor, da pessoa de Jesus, da sua vida, da sua obra, morte e ressurreição, e da função que hoje temos como membros desse corpo constituído por Ele mesmo, nessa terra, nesse lugar, onde estamos estabelecidos enquanto igreja pelo resto do mundo, Senhor. No nome de Jesus. Nos ajude, enquanto membros do mesmo corpo, pastores e ovelhas, a, Senhor, glorificar o Teu nome através de uma relação digna, íntima, confiada, Senhor. Isso não é por conta das nossas habilidades e por aquilo que a gente tem de melhor, se é que há algo de bom em nós. Mas é o Teu Espírito, Senhor, que é o vínculo da perfeição através de uma paz, Senhor. Que o Teu sangue continue derramado sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre todos, Senhor, que têm congregado e todos os membros de nossa igreja, Senhor. Que sejamos prósperos para a Tua glória, Senhor. Que venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que a Tua palavra, doutrina bíblica, seja regra de fé e prática para todos nós, todos os dias, para que outros, Senhor, os de fora, perdidos, entenebrecidos em seu entendimento, largados ao léu, eles possam encontrar em nós, Senhor, a luz de Cristo refletida e se encontrarem contigo e a semelhança de nós um dia render completamente sua vida a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito sejam com todos nós, não somente agora, mas até que o Senhor venha e a igreja diga amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe, boa noite, boa semana. Até terça-feira, na reunião de oração e domingo que vem.